Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 21. Se você assim o encontrou, eu vou ler ao que está o data show, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: e disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser o quê? Manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto ou revelado. Verso 23 vai dizer o seguinte: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atentai ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Verso 25: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Amados, capítulo 4 de Marcos nos apresenta uma série de parábolas a respeito do reino de Deus, e aqui Jesus vai falando algo muito especial a partir do verso 21 ao verso de número 25, e quero falar somente sobre duas coisas nessa palavra de hoje, dando então sequência à segunda parábola que Jesus vai nos apresentar. Deixa partir, Carlão, por favor, o verso de número 21, veja, Jesus começa a falar sobre Ele mesmo, ao dizer no verso 21, vem porventura a candeia. Ele está falando a respeito dele. É uma promessa que viria a luz do mundo, é uma promessa que viria o Messias. Então ele começa a fazer um questionamento, Carlão: vem porventura a candeia. Para nós que já estamos um mês ouvindo essas palavras de Jesus ser luz, não nos é surpresa que Jesus seja a nossa candeia, né? E nós já estamos familiarizados com isso. Porém, para os fariseus, parece que quando Jesus fala que ele é candeia, eles entram em parafuso, porque na cultura judaica ninguém pode dar testemunho de si mesmo, tanto que João capítulo de número 12, capítulo 8 verso 12, quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus diz isso, os fariseus entram em parafuso, tanto que no verso 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: disseram-lhe pois os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Como que você chega e diz que você é a luz? Você não pode falar isso a seu respeito. É natural que a gente compreenda a insatisfação daqueles homens, porque, como diz a Bíblia em João 3,19, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Então eles não aceitavam essa visão de que Jesus era a candeia, a luz. E observe que na pergunta de Jesus, Marcos 4, verso 21, ele vai colocar um destaque na intenção da palavra para. Veja, verso 21, vem porventura a candeia para o quê? Para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama. É uma pergunta curiosa, porque ele está falando que ele é candeia. Então ele começa com a seguinte pergunta: Elma, tem sentido você acender uma candeia de noite e colocar na sala, para depois colocar o alqueire? Aquilo a gente já trabalhou sobre o alqueire aqui, vocês se lembram? Que é aquela cesta. Tem sentido pegar essa candeia e colocar debaixo da cama? Não tem sentido, porque se você acende uma candeia para trazer luz, logo não tem o menor sentido você acender algo para colocar o alqueire em cima ou debaixo de uma cama, tentando esconder a luz. Não tem sentido. Só que Jesus, ele é incrível. Se não tem sentido para você, tem sentido Deus mandar a luz para ser escondido? Se na nossa mente não bate, se na nossa mente não entra isso, o que dirá para Deus que Ele é a própria luz do mundo? Se para nós não tem sentido, o que dirá para Deus que a sua essência é ser luz? Então a primeira coisa que Jesus quer que eu e você compreendamos é que
não faz sentido Jesus vir para ocultá-lo no escuro, ocultar da gente. Não faz sentido você me dizer: ai pastor, eu estou tentando encontrar Jesus, buscar Jesus, eu não acho. Isso não bate, porque Jesus em si é a própria luz. Ele é luz em essência. E o que Jesus está dizendo é que Ele é a luz do mundo. E não tem sentido Deus enviá-lo para estar escondido. Mas parece-me algo curioso, porque quantas vezes Jesus faz um milagre, Elma, e fala para a pessoa: não conte para ninguém. Você se lembra disso? Marcos capítulo 1, verso 43, Jesus faz a cura, um leproso, e logo após a cura do leproso, como diz Marcos 1, 43, diz: e advertindo-o severamente, logo o despediu, verso 44, e disse-lhe: olha, o que ele diz? Não digas nada a ninguém. Mas se Jesus é a luz, Ele não pode ser escondido. Por que Jesus não quer que seja anunciado que Ele é a própria luz? Talvez valha-nos a pena também pegar um outro texto bíblico, só para curiosidade, para crescimento espiritual e bíblico. Mateus 12, verso 15 e 16. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Verso 16, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem publicamente, ou como diz ali, recomendando-lhes rigorosamente que não o descobrisse. E aí parece um pouco contraditório: se nós não podemos ter a luz, mas Ele também não quer ser apresentado. É porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Quando Jesus fala isso, é para que o ódio dos fariseus não piorasse, Vocês vão se lembrar que quando aonde Jesus vai, muitas coisas acontecem, porque Ele é a luz do mundo. E a perspectiva é que quando Jesus chega na cidade de Gadara, a luz dele é tão poderosa, em que expulsa o demônio e a população inteira tenta jogá-lo no penhasco. Jesus tem uma luz tão poderosa que ele, como luz do mundo que dissipa as trevas, aonde Jesus está, os fariseus estão tentando de qualquer jeito matá-lo. Por quê? Porque eles não aceitam que Jesus seja essa luz, porque quem está em trevas não enxerga quem é a luz verdadeira. Ali em que todos seguem Jesus porque entende que Ele é a luz e a multidão o segue, mas tem alguns momentos que Jesus fala: não conte, não espalhe para todo mundo, não faça isso. Você se lembra do momento que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, e aí tentam colocar Jesus para ser rei? Você se lembra disso? Ele sai correndo, por quê? Porque não era o momento ainda. Então precisamos compreender algo fascinante aqui, e ele vai responder no verso de número 22 de Marcos 4: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Ali Jesus está dizendo para eles que aonde Ele está, tudo se revela. Aonde Ele está, o oculto passa a ser descoberto. O que Ele está dizendo é que Deus o colocou para que as pessoas nele encontrassem a perfeição em Deus, para que as pessoas nele se aproximassem de Deus. Mas Jesus também vai dizer para os seus discípulos algo fascinante. Em Marcos 4 ainda, ao iniciar o culto, eu li a primeira parábola, a partir do verso 3, em que ele conta a parábola do semeador. Michele, você já fez alguma plantação na sua casa? Você já teve a oportunidade de ir para o campo e plantar alguma coisa? Ótimo. Então vamos lá, Michele, não pode errar, está sendo gravado, hein? Vamos lá, te demos uma semente. Eu preciso que você pegue essa semente. Chuta uma semente aí, alguém, por favor. Tipo de semente? Maçã. Como é que você vai fazer com que aquela semente dê o fruto da maçã? Conta para nós o processo, como é que é? Prepara a terra, primeiro ponto, excelente. Segundo, coloca a semente. Segundo, então, preparou a terra, adubou, fez tudo, colocou a semente. E depois, você cobre com a terra, correto? E depois, e vai até florescer, até frutificar. O que Jesus está falando aqui para nós é que o tempo da semente no solo escuro é essencial para a semente. Esse tempo da Michele abrir ali o solo, colocar a semente e tampar, esse tempo, Michele, é essencial para a semente, porque somente esse tempo vai fazer com que ela frutifique, para que ela comece a crescer. O que Jesus está dizendo para nós é que, se nós quisermos dar frutos à luz do sol, à luz do dia, nós precisamos de um tempo
e secreto. Mas Mateus capítulo 10, verso 27, o que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Nesse momento sou eu e vocês, somos nós aqui. Tudo o que eu digo, vocês vão ter que clamar e gritar e pregar para todo momento. Esse ensinamento que eu estou dando para vocês aqui, ao pé do ouvido, isso aí vai transcender o mundo inteiro. Vocês acham que vão ficar aqui? Isso vai além, isso vai ser algo muito maior. Então quando a gente pega aquela semente, a gente olha aquela árvore, a gente olha para a semente, olha para a árvore e fala, tem como essa semente se tornar aquilo? Tem, no tempo certo. Tem sentido o Pai trazer a luz, trazer a lâmpada, a candeia e colocar debaixo de uma cama, num alqueire? Não tem sentido. O que eu quero dizer para vocês é que o Pai me trouxe para um propósito muito grande. Talvez a gente já tenha ilustrado isso, ou já vou fazer já, mas Jesus está deixando bem claro que Ele é acessível a todo mundo, que é impossível a gente negar aquilo que nós estamos vendo. É impossível eu, como pastor, chegar aqui e dizer o seguinte: eu vou esconder isso aqui. Eu posso deixar ali atrás, mas vocês vão ver o reflexo dessa clarão aos nossos olhos. Eu posso esconder talvez ali no canto e apagar a luz, não interessa, vocês vão ver de qualquer maneira. E a perspectiva é o seguinte, irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo. O que Jesus está falando para nós é que não tem como ligar isso, acender isso, melhor dizendo, e esconder, não tem como. Ele está dizendo que o Pai o trouxe para ele ser isso, luz aos olhos de todos, não é nada escondido. E quando ele fala isso, irmãos, ele está falando sobre vontade, a vontade de Deus. Ele está falando de um Deus que está tentando incansavelmente mostrar quem Ele é para a humanidade. Tem pessoas, Carlão, que dizem, eu não sei onde está Deus, eu tenho orado, Deus não fala comigo. Deus é alguém visível aos nossos olhos. O que Jesus está dizendo é que Ele, como luz do mundo, não veio para se esconder, mas para ser o quê? Luz. Para que você compreenda que Ele é acessível a todo mundo. Ele está diante de nossos olhos. Eu tenho certeza que você daí pode estar me olhando, mas o fogo é o que te chama mais atenção, não é verdade? Talvez se eu fosse mais bonito, igual o Carlão, talvez poderia, mas a perspectiva é que quando você olha, é isso que chama atenção. É o que Jesus está dizendo. Não tem como algo tão belo não chamar atenção aos nossos olhos. Jesus está deixando bem claro que nós temos que buscar essa luz, porque ela é acessível a nós, está aos nossos olhos. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, procurem os dons espirituais, procure o dom de cura, o dom de milagre, em especial procure o dom de profecia, porque é acessível a vocês. Não tem como Deus enviar Cristo e esconder Ele da gente, isso não tem sentido. Não tem sentido Deus vir o Espírito Santo para esconder de nós, não tem sentido. Tanto que, se nós olharmos a Bíblia, Jesus está dizendo para nós em Mateus 7,7, peçam e receberão, procurem, encontrarão, batam, a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, os quem procura, encontra, e para todos que batem, a porta é o que? Aberta. Por quê? Porque é algo acessível a nós. É isso, Jesus está dizendo em alto bom som, gente, não tem como me esconder, eu sou acessível. Qual é a sua desculpa? Qual é a dificuldade que vocês têm de dizer, não, poxa, mas parece que Deus não fala comigo, mas parece que as coisas não estão acontecendo? Qual é a nossa desculpa? Diversas vezes somos tentados a pensar que Deus é alguém que se esconde por seus segredos, Ele esconde seus ensinamentos. Não, isso não existe. Isso não existe. Deus é um Deus como essa lamparina que eu acendi, é visível aos nossos olhos, está disponível a cada um de nós. Pastor, mas parece que eu sinto que, parece que Deus está longe de mim, parece que eu procuro em todos os cantos, eu não acho, tem alguma coisa errada. Você está procurando alguma outra coisa, menos Deus, porque a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que Deus está perto daqueles que o buscam, em verdade. Deus não está longe, Deus está perto daqueles que o buscam em verdade.
Salmo 119, lá no verso 105, você pode ler bem alto o que diz? É isso. O que o salmista está dizendo é o seguinte, que a palavra do Senhor é isso. Ela ilumina, ela traz entendimento, ela não me deixa tropeçar, porque a luz, ela traz essa clareza para nós. Quando o salmista fala isso, gente, isso aqui é fascinante. Deus não é um Deus que nos deixa à escuridão, à mercê, à sorte, sabe? Não é isso. Deus não nos deixa como seres humanos para ficar dependendo de astrologia, para entender cosmos, para entender por que eu sou assim, eu tenho que ver meu signo. Deus não é um Deus disso. Deus é um Deus que diz, olha, eu estou aqui, é só me procurar. Qual é a dificuldade? Hebreus capítulo 1, verso de número 1, abre correndo para mim. Hebreus 1, lê bem alto. Quem tem voz de santo aí? O que diz? 1, 2, 3 e... Havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha que texto maravilhoso, Carlão, eu sou apaixonado por esse texto. É esse texto. É de um Deus havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, aí vai vários, a nós falou nesses últimos dias por meio de Cristo. Deus não se esconde, irmãos, Deus não se esconde, é o que Jesus está tentando dizer agora, gente. Deus não se esconde, Deus é um Deus que se revela a nós. O caminho da vida não está oculto a nós, porque Deus é luz. A nossa vida não está entregue ao acaso, porque Deus é luz. Não tem como pegar Deus e esconder Ele, porque Deus em essência é luz. E aí eu termino essa última afirmação com Romanos 1, verso 20, em que ele vai dizer algo fascinante. Paulo diz, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Qual a última vez que você foi à praia e você falou assim, meu Deus, Deus, você é maravilhoso? Qual a última vez que aconteceu isso? Que você foi à praia e falou, nossa, Deus é lindo. Você viu o pôr do sol e você falou, nossa, como Deus é lindo. Ou quando você olhou para a lua e você ficou encantado com a lua. Você já teve aquela oportunidade de estar talvez em Petrópolis ou até em Teresópolis, em algum lugar assim, ou até vezes na praia, e você vê de longe a chuva vindo? Quem já teve essa oportunidade? Gente, isso aqui é uma coisa fascinante. Eu acho aquilo ali uma das coisas mais belas do mundo, é você ver a chuva vindo, e aquilo encanta. Está chovendo lá, não está chovendo, isso é coisa maravilhosa. Nossa, isso aqui é lindo demais. Isso aí é lindo demais. O que Paulo está dizendo é que Deus se faz visível até na criação. Logo, se Deus se faz visível, tem como negá-lo? Tem como dizer que Ele não existe? É como pegar uma candeia, acender ela no escuro e colocar um alqueire em cima dele, ou pegar a candeia e colocar debaixo de uma cama. Não faz sentido para nós. E o que dirá para Deus, que em si é luz, que sua essência é luz? Não tem como esconder isso. Marcos 4, verso 23 ao 24, ele vai entrar num ponto curioso. Disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Ouça, preste atenção no que eu vou dizer a vocês, é o que Jesus está dizendo. Depois que ele falou isso, que ele é visível, que ele está disponível, que é um Deus que tem falado por gerações, sempre está ali querendo falar com o seu povo, agora ele diz, ouça o que eu vou dizer a vocês, preste muita atenção. Veja, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois quem tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que fascinante, o que Jesus está dizendo, eu preciso que vocês visualizem. Eu peguei aqui no culto da tarde, essa imagem aqui, eu sei que talvez esteja longe, mas vocês estão vendo essa medida antiga de peso, lembra dela? Uma medida muito famosa. O que Jesus está falando é que nós seremos medidos por Deus através disso, em que se você
está vendo Cristo e você acessa, e você se entrega, você busca, você procura, como diz Mateus 7,7, se você procura, se você bater, se você se entregar, você vai encontrar tudo isso. Se você colocar o seu coração no reino de Deus, se você se entregar e buscar a Deus incansavelmente, se há um desejo verdadeiro, genuíno no seu coração, a Bíblia está dizendo para nós, Jesus está dizendo para nós que a mesma medida que você procura será a medida que Deus há de te abençoar. Então, se você muito procura, muito será abençoado. E aí tem um exemplo que eu acho que é prático, meu e teu. Quantas vezes, irmãos, nós começamos a ter uma vida com Deus, uma devocional, uma leitura de manhã, um momento de oração, e parece que nossa perspectiva muda totalmente. Então antes eu não orava de manhã para sair de casa, para ir trabalhar, não tinha meu momento com Deus, mas aí eu fui impulsionado pela palavra, pelo louvor, pelo culto, pela congregação, e aí eu comecei então, antes de trabalhar, antes de tudo, ter meu momento de leitura da palavra, oração, e sigo a vida. E a perspectiva é que parece que meu entendimento das coisas muda, e eu percebo que o meu amigo do trabalho fala aquelas palavras porque ele não está bem emocionalmente, e eu começo a me compadecer dele, eu já não tenho mais ódio dele, porque agora que eu oro, Deus está me trazendo visão espiritual das coisas. Então agora que eu tenho uma vida com Deus, Deus vai me dando coisas, entendimento, discernimento. Então à medida que eu começo a procurar, à medida que eu começo a buscar, à medida que eu acesso a herança, como pregamos domingo de manhã, quando eu acesso o que Deus deu para mim, quando eu acesso a palavra de herança que Deus me capacitou para isso, eu começo a experimentar coisas sobrenaturais. Porém, entretanto, contudo, se eu não acesso, até o que eu tenho será tirado de mim. Jesus vai dizer, veja, eu sou essa candeia, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. É impossível você me dizer que você não me enxergou. É impossível você não reconhecer que Deus me enviou por amor a você. É impossível você chegar a um determinado momento da sua vida e dizer, Deus não me ama. Isso é impossível, não dá. É impossível você dizer, eu acho que não existe Deus, eu não acredito em Deus. Não dá. O que Jesus está dizendo é que se você enxerga, se você conhece, você sabe, mas você não se entrega, Ele vai te medir por isso. Se você se entrega, você recebe muito. Se você não se entrega, até o que você tem será tirado de você. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos é, o que você tem entregado a Deus? O que você tem entregado a Deus? Eu preciso acessar. E Deus está dizendo, gente, eu estou disponível, vinde a mim. E aí, convite maravilhoso, vem. É isso, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Sabe, no primeiro culto nós falamos sobre os efeitos que a luz causa, né? Vamos supor, Val, você tem na terra do seu pai, Fortaleza, né? Que você foi, na terra do seu pai, é casa ou apartamento? Melhor ainda, veja, Val, de noite, a Val quis acender a lâmpada da varanda. Vai aparecer bicho ali naquela lâmpada, sim ou não? Vários bichos, porque eles são atraídos pela luz. O que Jesus está dizendo é, vocês têm que ser atraídos pela luz, se entregar para a luz, viver com constância para a luz, porque se vocês não forem, se vocês não buscarem, se vocês não se sentirem, eu quero, eu preciso, se isso não acontece, você vai ser medido por isso. Porque se eu reconheço Jesus, mas eu não me entrego, eu estou dizendo que o sacrifício não é suficiente. Eu estou dizendo que eu prefiro adorar os deuses desse mundo do que o próprio Senhor. Quando eu digo de se entregar, de se doar, de se buscar, é porque se eu não busco ao Senhor, porque tem alguma coisa que eu busco nesse mundo que me traz mais prazer. Quando eu digo, por que eu não me entrego em oração? Porque tem alguma coisa que chama minha atenção, Carlão, que não me permite me entregar mais. Alguma coisa me interessa muito mais do que ficar na vontade do Senhor, do que ler a palavra. É buscar. E Deus vai te dando prazer de você estar ali na palavra e sendo alimentado por ela. Deus está acessível na palma da sua mão, seja no seu celular, seja com a Bíblia. Deus está acessível. E Jesus está dizendo, se você não se entrega a isso, saiba, à medida que você
busca. No capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, veja, verso 24, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Quanto mais você busca, Deus vai te dar em dobro daquilo que você buscou, Carlos. Olha que bênção. Se você não busca, se você não bate, se você não pede, se você não procura, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pergunta para a pessoa ao seu lado assim, você quer que seja tirado alguma coisa? Eu não quero não, está amarrado, tira que não. Eu quero que o Senhor acrescente 2 vezes mais na minha vida, em tudo. A vida espiritual, casamento, tudo, saúde, 2 vezes mais. Porque buscai o reino do Senhor e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso, sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. É a perspectiva de que quando eu coloco meu coração nisso, Deus olha e fala assim, olha, eu estou medindo a irmã Elma assim, ela tem colocado tudo aqui, ela tem desejado, eu vou dar em dobro para ela. É isso, essa é a perspectiva. Mas se você conhece a luz, e você não se entrega, e você não busca, até o que você tem, Deus há de tirar de você. E aí, como eu disse, talvez o nosso interesse de vir hoje era buscar uma palavra de empolgação, mas Jesus é um Deus maravilhoso que nos ensina a tomarmos decisão, a repensarmos a nossa vida. Então hoje, nesse culto de quinta, é dia de repensarmos como que nós estamos colocando o nosso coração nessa medida, muito ou pouco, porque muito os céus derramarão sobre nós, mas pouco, ai só Jesus na causa. Feche os olhos comigo, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por esse dia especial. E Pai, nós queremos nos entregar mais, e mesmo se nós já estamos nos entregando, Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe mais, porque não é pecado pedir para um Pai o melhor dos presentes, nunca vai ser, Senhor. E o Senhor é um Pai tão amoroso, um Pai tão poderoso, tão lindo para conosco, que nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, olhar para essa glória que o Senhor tem, para a alegria que o Senhor é em nossas vidas, Senhor, e vivermos uma vida como se não buscássemos, como se não fosse nada, Senhor. Há muitos que estão ali, Senhor, com os olhos vendados, Senhor, com os olhos, Senhor, escurecidos. O inimigo escureceu a visão para que eles não vejam a glória de Deus. Mas, Senhor, nós somos luz, nós somos filhos da luz, nós somos um em Cristo. Então nós sabemos que há uma luz extraordinária diante de nós. Nós sabemos que o Senhor é essa candeia, essa chama, esse fogo, e nós precisamos nos entregar mais, buscar mais. E Pai, de forma alguma gera peso no coração de ninguém aqui, Senhor, mas nós sabemos que tem mais coisas que o Senhor pode dar para nós, há mais coisas que o Senhor pode nos direcionar, há palavras de revelação, Senhor. O Paulo nos ensina que temos que pedir, que temos que buscar. O Senhor nos ensina daquela viúva insistente, Senhor. Pai, nós precisamos buscar mais. O Senhor é aquele que diz para os discípulos, olha, se vocês disserem para essa pedra se mover, ela há de se mover. O Senhor é aquele que nos impulsiona, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, o que nós queremos te dizer é que a Tua palavra é luz para nós, e nós queremos nos entregar, nós queremos que ela seja aquilo que há de iluminar os nossos caminhos, não nos permitirmos cair em nenhum buraco, em tropeçar em nenhuma pedra, porque nós nos movemos pela palavra. Que Teu Espírito possa nos impulsionar, e que ao entregar mais ainda o coração, mais das Suas bênçãos sobrevenham à nossa cabeça, ao nosso coração, à nossa casa, às nossas famílias, às nossas finanças, aos nossos relacionamentos, aos nossos sonhos, às promessas do Senhor. Que possamos acessar mais ainda dessa luz, que possamos acessar mais ainda aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Assim nós oramos, e os crentes digam amém. Amém. Amém.